Olá pessoal, eu sou Leonardo Leal, eu sou micropigmentador aqui em Brasília. Eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas que geralmente as clientes, as pessoas que me procuram e me perguntam, né, sobre a micropigmentação. Muitas delas elas querem saber a questão do tempo de durabilidade, né, quanto tempo ela pode permanecer, porque às vezes as pessoas elas acham que quando você faz o procedimento de micropigmentação, ele é um processo imediato. Você faz ali, o exemplo, a micropigmentação fio a fio, e ali os fios eles têm que ficar. Mas o que acontece? Existe um processo de cicatrização em que eu posso falar que ela possa passar por duas etapas da cicatrização. Vamos dizer bem assim, né? Então é assim, a micropigmentação, do que se fala, do que se dizem, ela tem uma durabilidade de até 1 ano. Mas o que acontece? Cada pele ela tem uma reação em relação à cicatrização e ao procedimento de micropigmentação, levando-se em consideração os aspectos e as características da pele. E quais são esses aspectos e essas características da pele? Nós temos que fazer a avaliação e saber o tipo de pele ao qual nós vamos fazer o procedimento. Temos que saber se essa pele se ela é oleosa, se essa pele se ela é seca ou se é mista, se é uma pele fina, se é uma pele grossa, ou até mesmo também a variação de tons. Até porque o micropigmentador também tem que ter o entendimento e o conhecimento de colorimetria, certo? Então são informações que são essenciais para que nós possamos fazer essa avaliação, entre outros aspectos também, para saber se o indivíduo se ele pode fazer a micropigmentação ou não, né? Nós sabemos que a nossa pele ela é impermeável por natureza. Então, quando nós fazemos esse procedimento de micropigmentação, vai haver uma dificuldade em fazer a inserção dos pigmentos na pele. Principalmente as peles que são mais oleosas, peles negras, são as peles mais difíceis de se trabalhar. Mas o que acontece? Tá? Então, quando você vai fazer o procedimento de micropigmentação, levando-se em consideração esses aspectos, tá? Não são todas as pessoas que quando você terminar de fazer o procedimento, em que ela vai ter a durabilidade até no máximo 1 ano. Existem casos que as pessoas, você faz a micropigmentação, tem pessoas que já voltaram para fazer, no retorno dos 30 dias, fazer o retoque, e outras não, porque houve um processo de cicatrização ao qual, tá? Cada indivíduo que passou por esse procedimento, tá? Então, os pigmentos fixaram e outros não. Mas o porquê disso? Tá? O que acontece? Olha só. A micropigmentação, quando você vai fazer, o que acontece? No dia, você vai sair com a sua pele linda, maravilhosa, o desenho vai ficar bem definido, perfeito. E o que acontece no outro dia? Até porque é um ferimento ali que está ali começando a cicatrizar, certo? Então o que acontece? O nosso corpo ele tem um sistema de defesa que a gente chama de macrófago, que ele é responsável por fazer a faxina do nosso corpo. Isso é em relação à nossa pele. Até porque a micropigmentação ela é feita na camada mais superficial da pele, que é a epiderme. Então, esses soldadinhos, vamos falar que esses soldadinhos, tá, que se chamam macrófagos, ele é responsável por apagar tudo aquilo que não faz parte do corpo. Ele vai entender que esse pigmento ele é um corpo estranho e ele não é para estar ali. Então ele vai fagocitar. Então a gente chama esse processo de fagocitação da pele. O que acontece durante esse processo de fagocitação da pele? Ele demora 7 dias. E o que acontece? Você faz a sua sobrancelha hoje, quando for no outro dia, ou seja, no dia seguinte, a pele ela vai estar mais escura. Nada mais é do que ali um ferimento que está se curando. É a mesma coisa de você ralar o joelho ou o braço, você fizer um corte, e no outro dia ele aparecer aquela marquinha, aquela casquinha. Na sobrancelha é a mesma coisa que vai acontecer. Muitas pessoas estão tendo dúvida em relação a isso justamente por causa disso. Durante esses 7 dias, ele vai dar aquela casquinha vai cair. Quando aquela casquinha cai, o que acontece? Ali me parece que quando a casquinha cai, me parece assim que ocorrem muitas falhas. É como se não tivesse feito nada ou quase nada. Então a cliente ela fica desesperada, achando que não ficou nada. Mas na verdade, esse processo ele dura 7 dias. Certo? Então, o pigmento ele está lá dentro da pele. Então o nosso organismo está tentando destruir esse pigmento que foi inserido lá nessa pele e vai tentar apagar.
E depois ele vai passar por outra etapa, a etapa da cicatrização, que a gente chama de período de renovação celular da pele. Ela dura 28 dias. Por isso que há a necessidade de fazer o retoque, porque esse processo ele não é imediato, é um processo gradativo. Não tem como você fazer um procedimento achando que ele vai ficar dessa forma, né? Então, cada pele ela existe uma variação. Algumas podem durar até 4, 5, 6 meses, vai dependendo do tipo de oleosidade da pele. Existem pessoas que fazem um procedimento e não voltam para fazer o retoque, por quê? Houve um processo de fagocitação em que os pigmentos eles fixaram e o cliente ele já viu a necessidade de não fazer o retoque. Então ele não optou por isso. Mas geralmente, quando as pessoas elas vão fazer o procedimento, ela tem que retornar com 30 dias para fazer. Então o que acontece? Todo procedimento de micropigmentação há necessidade de você retornar com os 30 dias. Por quê? A pele ela passa pelo período de renovação celular, então ela dura 28 dias. Então quando você passar por esse procedimento, retorne para fazer a avaliação para ver se há necessidade de fazer o procedimento ou não. Geralmente, na maioria das pessoas, principalmente pessoas que têm uma certa oleosidade na pele, elas retornam para poder fazer. Mas existem alguns cuidados que nós temos que ter, porque eu tenho recebido clientes para fazer correções em que, por exemplo, os profissionais têm errado bastante, têm pecado bastante na hora de fazer o procedimento e a inserção do pigmento, né? Então, quando você for em algum local em que você ouviu pessoas falar ou relatarem que sangrou, que machucou, feriu muito, está acontecendo algo de errado, porque a micropigmentação ela não pode sangrar. Existem alguns procedimentos por causa de retenções de líquido, ele pode dar algumas gotículas de sangue, mas a micropigmentação em si, por ser um processo na parte mais superficial da pele, ela não pode ocorrer sangramento. E se ocorrer esse tipo de coisa, desse sangramento, é porque ou a mão do profissional está pesada demais, ou ele está errando em fazer a aplicação. Tá certo? Então eu gostaria mesmo de esclarecer isso, gente. Então a micropigmentação ela pode durar até 1 ano. Isso não significa que você vai fazer a micropigmentação e você não vai precisar de retornar para fazer o retoque. Certo? Sim, tem que se acompanhar. Existe e outra coisa também, que eu gostaria também de esclarecer, gente. Quando você for fazer, você tem que seguir à risca as recomendações e as restrições. Porque você seguindo tudo que o profissional fala com você, porque quando o profissional está trabalhando, ele vai explicar para você, e está falando isso com propriedade porque ele conhece do procedimento, porque ele estudou para isso. Então nós que estudamos para isso, nós temos que passar para vocês, clientes, a respeito do procedimento pós-micropigmentação, as recomendações e as restrições para que vocês possam seguir. Ela arrisca, porque não adianta só o profissional fazer a parte dele e o cliente não fazer. Já chegou também até o meu espaço já pessoas que já vieram poder fazer retoque, mas não seguiram nenhuma das recomendações. Então a pele ela ficou desbotada, existiram situações em que o pigmento ele manchou na pele, justamente porque não seguiram. Existem algumas regras sim a serem seguidas. Tá? Tudo que for feito, que o profissional ele falar para você, então siga e acompanhe, porque dessa forma você vai ter uma sobrancelha perfeita no final, depois o retoque também, tá? Então, para que tudo possa correr bem, então siga essas regras, porque é necessário, tá? E lembrando, gente, a micropigmentação ela não tem nada a ver com a definitiva. São completamente distintas. A definitiva ela é um procedimento de tatuagem, a micropigmentação não. A micropigmentação é um procedimento semidefinitivo, ou seja, o que significa? Esse procedimento ele diz que ele não é permanente. É um procedimento que ele, com o passar do tempo ele vai saindo. Tá? Então, gente, vamos nos atentar, procurem também profissionais mesmo que conheçam do assunto, que possam passar esses mesmos tipos de informações, tá? Porque tem ocorrido de muitos locais as pessoas fazem os cursos mais básicos mesmo e saem sem conhecimento, não saem tendo conhecimento sobre colorimetria, porque a colorimetria também ela é muito importante, porque nós temos que ter, por exemplo, um conhecimento de como aplicar, de como fazer, que tipo de pigmento ou a cor de pigmento que você vai aplicar na sobrancelha, na pele dessa pessoa. Então se você não tiver esse conhecimento, então não adianta o profissional trabalhar, então ele sempre vai errar, sempre vai pecar, e geralmente a cliente ela vai ser completamente insatisfeita.
certo? Então, gente, dá um like aqui nesse vídeo. Inscreva-se também no canal, que eu estarei também passando mais informações, mais dúvidas que já as pessoas tiverem, elas podem passar também para mim, que eu estarei respondendo, certo? Um grande abraço e que Deus possa abençoar a todos.